Bom dia, gente querida. Em Brasília, 19 horas. Não, no Japão, Dia, 19 horas, né? bom dia Porque a todos. estamos começando o módulo parto. E parto é um assunto sério. Se a gente olhar cada respiração que a gente faz, inspiração, expiração, nós estamos contando como foi nosso parto. Porque assim como as coisas primeiras marcam as coisas sucessivas, todas as respirações advêm da força da sua primeira respiração. O coração já existe desde o 21º dia. Os órgãos vão sendo montados por uma auto-organização, uma inteligência que auto-organiza, que vai puxando. Por isso a gente vê que surge o corpo, mas quem nasce é o pulmão. O pulmão é o órgão do nascimento. O pulmão, o órgão das trocas, o órgão da vida, é a bola da vez. E agora nós estamos entrando. Deixa eu compartilhar. Nós vamos compartilhar o módulo parto. Que forças estão presentes no momento do nosso parto? Que forças estão presentes e que permanecem presentes na nossa vida? Aqui é um livrinho que eu vou botar depois para a gente lá. O modo como viemos ao mundo conta a história de como vamos para ele. O parto não é só uma passagem física, é o primeiro roteiro da nossa existência. Ele é um trailer, um ensaio da vida. Tudo que acontece ali, naqueles instantes, do líquido para o ar, da escuridão para a luz, do útero para o mundo, deixa uma marca silenciosa que nos acompanha. O parto como espelho da vida. O corpo se lembra, mesmo que a mente não saiba, o corpo repete a forma do parto como se numa trilha psíquica, um padrão que influencia como começamos, como enfrentamos obstáculos, como pedimos ajuda ou como nos calamos. Cada tipo de parto revela um código, um símbolo, uma simetria entre o nascimento e a existência. O parto cesariano. Me tiraram. Não fui eu quem saiu. Fui tirado. Alguém precisou intervir. Talvez eu não estivesse pronto. Talvez deveriam ter esperado mais. E a marca que fica é: alguém precisa me ajudar a nascer. Essa criança pode crescer com dificuldade para iniciar projetos, precisar de um empurrãozinho, pode procrastinar, esperar que o outro decida. E talvez, sem querer, ela repita: me tirem daqui. Pode também haver uma sensação inconsciente de que a vida vem de fora, de que o outro tem mais poder.
que o mundo é um lugar onde eu só existo porque alguém me puxou. Parto pélvico, quando está a criança sentada. Sair pela contramão. Ao invés da cabeça aos pés, uma entrada invertida, contrária ao esperado, desafiadora. Essa pessoa pode ter uma marca de rebeldia, afirmar-se pela contramão. Faz o caminho contrário, é do contra, não por teimosia, mas por coerência com sua entrada no mundo. Ela não gosta de ordens pré-estabelecidas. Precisa encontrar o seu jeito, o seu ritmo. E frequentemente diz, com o corpo e com a alma, eu chego, mas do meu jeito. O parto, o cípito sacro, é aquele que a cabecinha está virada ao contrário da cabecinha. A criança está no canal, mas com a cabeça virada. Aparentemente tudo certo, mas não está fluindo. Essa é a metáfora perfeita para aqueles que entram nas situações, mas não se sentem convidados. Estão presentes, mas deslocados. A mensagem interna pode ser: eu até tentei, mas não me quiseram. Há uma dor de não aceitação, de não pertencimento. Essas pessoas podem ter dificuldades de se sentir encaixada no grupos, nas famílias, nos projetos. Precisam de muito acolhimento para confiar que são bem-vindas. Parto fórceps ou vácuo. Fui arrancado. Aqui a marca é de violência, urgência, de que minha chegada causou dor, ou pior, a minha presença feriu minha mãe. Crianças que vieram com fórceps ou vácuo muitas vezes trazem um peso inconsciente de sou demais, dou trabalho, onde eu chego, trago sofrimento. Pode se sabotar, evitar relações, sentir culpa crônica. Mas isso não é verdade. É apenas a memória corporal de uma chegada difícil. Cordão umbilical enrolado. Se eu for, vai dar errado. O cordão circular de pescoço simboliza um nó, um impedimento, uma ameaça. Muitas vezes, essa criança cresce com a sensação de que sua existência é perigosa, que há algo errado em ser quem é. Pode ter medos irracionais, bloqueios de prosperidade, como se houvesse um freio invisível. Se eu for, algo vai se enroscar. Libertar essa memória é como desfazer um nó ancestral e dizer ao corpo: agora é seguro viver. Bonitinho. Anestesia. A dor foi escondida. Quando a mãe é anestesiada, o parto perde parte da consciência. A dor é suprimida, mas para o bebê há um rastro de química de suspensão. Essa criança pode associar o não sentir com segurança. Pode fugir de emoções intensas ou buscar sensações químicas para se regular, álcool, açúcar, distrações. O inconsciente diz: sentir pode ser demais.
melhor anestesiar. Me sentir é viver, mas sentir é viver. E essa história pode ser escrita com presença e ternura. Cortar o cordão e depois a palmadinha. O que acontece entre cortar o cordão e a palmadinha? A gente passa pelo hiato de morte. Isso era bem comum antigamente. Partos em que se primeiro corta o cordão, o bebê não respira, então se dá um tapinha. Ele chora, todos se aliviam, mas o corpo se lembra daquele instante de falta de ar, de susto, da suspensão do ar. A criança com esse registro pode ter pânico, medo de morrer, ansiedade e uma busca desesperada por ar, por espaço, por salvação. Olhar para esse instante com amor e nomear o susto já pode começar a cura. O parto vaginal normal. Eu nasci por mim. Quando o corpo da mãe conduz e o bebê responde, há simetria. O bebê aprende. Eu sou capaz. Nascer assim é aprender a buscar saídas, a confiar no impulso vital. Mesmo com dor, mesmo com esforço, há um ritmo que leva à luz. Essa memória é um presente, é uma semente de força e autonomia. Parto com dor. Eu conheço a dor desde o começo. Quando a dor está presente, há verdade. O bebê entra num mundo real sem véus e aprende que a dor faz parte, mas que também ela passa. Pessoas com essa marca costumam ser mais resilientes, atravessam tempestades, sabem que viver dói e mesmo assim vivem. Parto sem dor, respiração assistida. A vida pode ser música. Há partos com técnicas respiratórias que trazem leveza. O ritmo é conduzido, a dor é acolhida com respiração. Esses nascimentos podem marcar uma vida mais harmônica, onde a música interna orienta o passo, onde o corpo respira com o mundo e a existência dança. O parto é a primeira constelação. Olhar para o próprio parto é olhar para o primeiro campo sistêmico, a primeira travessia, a primeira impressão do mundo. Trazer à consciência esse momento é um ato de amor, não para julgar nem rotular, mas para conhecer. E quando olhamos com verdade, algo se organiza, se realinha, e aquilo que era um padrão inconsciente agora se torna escolha. Como foi seu parto? Aqui tem um filminho para vocês assistirem do YouTube, tá? Como foi seu parto? Qual o caminho que seu corpo percorreu para nascer? Que simetrias você reconhece entre esse nascimento e sua forma de viver? Essa é a proposta que vamos fazer agora. Vamos
iluminar a origem. Vamos lembrar como o parto é a vida, mas sempre à disposição de um novo nascimento. Entender o parto é entender as mensagens que estavam lá. Porque junto de um parto difícil também está uma força que se disponibiliza. Todas essas informações estão presentes na gente. E quando a gente faz um movimento de pêndulo na própria mão, a gente consegue perceber como foi o nosso parto. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o pêndulo, pode ser agulha com linha, e não precisa ser, não é radiestesia, não, nós vamos apenas fazer uma medição. Quem é destro, segura o pêndulo com a mão direita, com o cotovelo apoiado. Quem é canhoto, apoia o cotovelo esquerdo e vai colocar na mão, na outra mão, para medir, começar a medir. A medição de pêndulo tem quatro movimentos. O primeiro movimento é o anti-horário, o oposto do relógio. Esse movimento anti-horário, ele tem uma informação feminina, yin. Ele pode ser marcado pela dor, pode ser uma leitura de dor, ou uma leitura de que a mãe entrou em trabalho de parto, ou que a mãe chegou no final, na reta final da gestação. O movimento zigue-zague que ele faz assim, a gente depois no curso de pêndulo, a gente até consegue perceber que tem 6 tipos de zigue-zague, conforme os ponteiros do relógio. 6, 12, 1, 7, 2, 8. Mas aqui não importa. Aqui não é aula de pêndulo. Aqui nós estamos só aprendendo os grandes movimentos. Então, a gente tem anti-horário, zigue-zague. O momento em que ele começa a girar horário, que significa entrou na força pai, na força mundo, é o momento que nascemos. E o momento ponto, quando o pêndulo dá ponto, significa que as memórias, que as dificuldades do zigue-zague agora estão curadas pelo ponto. O ponto é a ausência do zigue-zague. O zigue-zague é a dificuldade do parto que a gente teve. E o ponto significa que aquela dificuldade encontrou agora um recurso também presente no nosso corpo, desde aquele tempo, mas ativado agora. Então, eu vou pedir para todo mundo fazer uma respiração, vou colocar de volta a musiquinha e vou pedir para você colocar o pêndulo. Tem uma mão aqui. Se alguém tem dificuldade, depois a gente pode fazer individual com essa pessoa. Não precisa se preocupar, nós temos bastante tempo para a gente fazer. Esquerda. Eu tenho aqui a mão da Letícia Mantovani, tem a Larissa Mantovani que está aqui também. Então, primeira mensagem que vem é uma energia anti-horário, que significa que ela entrou na reta final.
Depois você me conta como é que foi seu parto, tá bom? E aí deixa o pêndulo girar, o quanto que for. De repente, aqui já começou a diminuir, e aí começa a fazer um movimento zigue-zague. Interessante que é um zigue-zague que vai movendo na direção. Então, aqui está o momento do parto. E é como se a gente medisse, né? Aí já está diminuindo a dor. E aqui está a hora do parto, a hora que começa a girar o horário. Aqui a querida Letícia Mantovani já nasceu. E aí a gente espera até acabar todo o movimento. Pode voltar um pouquinho de dor, pode voltar um pouquinho de. Não importa. Nosso objetivo é ir até o momento que o pêndulo para. Quando para, significa que os recursos que estão disponíveis na querida colega estão presentes desde o parto. É como se a gente tirasse aquela sensação que houve lá atrás. Muito bom. A gente pode também, as mães podem medir na palma da mão direita, as que são destras, o parto como foi o parto dos seus filhos. A mão esquerda vai mostrar como foi o nosso parto do- quando a gente nasceu da mãe. E a mão direita conta como foi o parto de nossos filhos. Então você pode, mesmo eu não tendo feito o parto, mas eu acompanhei o parto dos meus filhos, então eu posso ver. Primeiro parto, é engraçado porque o parto do meu filho Thales. Então percebe-se que zigue-zague é a hora do parto. Não teve um movimento anti-horário, tem um movimento, dois tipos de movimento zigue-zague, e aí depois já o movimento horário. E bem pouquinho de dor. É um parto cesáreo, né? E aqui a gente vai dar um presente para ele, não sei se ele está aí na aula, que é deixar balançar até parar, até fazer uma conexão com os recursos dele. Porque as forças que estão presentes no parto não são as forças dos pais. As forças do pai e da mãe, principalmente da mãe, né? São uma categoria de força dos pais, né? Da mãe. Mas existe uma, deu ponto. Mas existe uma força cósmica, uma força de vida, uma força que organiza
traz, que vem um recurso junto com para aquela criança. Pensei que você fosse fazer. Você quer que eu faça? Você está fazendo? Faz, faz para ela. Vamos ver como é que foi Eu a, aprendi. a Helena, né? A Heloísa. Heloísa, a Heloísa. Vamos pegar uma pessoa que esteja. Deixa eu abrir aqui a câmera. Ah, já tem mão levantada aqui. Jeff, Oi, bom dia. Tudo bom dia. bom? Tarso, o meu não se movimentou em lugar nenhum. Ficou paradinho. Sim. Então vamos lá, Jeff. Coloca de novo o pêndulo na mão esquerda. É o Gabriel, seu primeiro filho, né? Sim? O microfone fechou. Jeff. O Gabriel é do primeiro casamento da Zuleika. A minha é a Fernanda. A Fernanda. Então tá. Respira fundo. E fala assim: parto da Fernanda. Parto da Fernanda. Você tá com o cotovelo apoiado? Não, Não. agora eu tô. Já começou aí. Agora eu tô. Apoia o cotovelo. Apoia o cotovelo. Mede na mão esquerda. Isso. Peraí, você está falando da sua filha, né? Não, Não. não, eu tinha feito para mim. Então vamos lá, ver o Meu seu. parto. O seu parto. Então você está com a mão direita medindo na sua mão esquerda. Ok, então fala assim: é o parto do Jefferson, meu parto. Meu parto. Isso. Como é que está? O que está mexendo aí? Nada. Continua. Fica assim. A princípio, pode ser uma leitura que O, tem pê- ponto o pêndulo só fica tremendo um tremendo. pouquinho. Isso. Tá faltando um pouco de treino de pegar um pêndulo, né? Mas tudo bem também. Vamos trazer essa informação de que tem muito recurso nesse parto seu. Parto com ponto é um parto de muito recurso. As forças que estão presentes no seu parto trazem agora a informação ponto. Ok. Isso é que temos para hoje, Jeff. Tá, tá bom. Legal. Obrigado. Quem mais quer contar aí? Duane, como é que foi o seu? E depois, eu vou Diga. estudar mais um pouco depois, ó. Vamos estudar sim. Nós vamos ter grupo disso. Não se preocupa. Então, o meu primeiro fez um zigue-zague assim, bem intenso, e ficou um tempo nesse zigue-zague. Depois ele passou para o anti-horário Sim, e rodou ali com uma força. Depois ele foi parando, 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 e entrou no horário. sim. Quando ele entrou no horário, ele não foi com tanta força, assim, ele já foi assim É. mais leve um pouco. E aí, quando parou assim bem no meio da mão mesmo, Suavezinho, né? bem suave. Aham. Então, na hora que virou o horário, você sentiu uma certa emoçãozinha do parto? Sim, primeiro, antes disso, eu tive uma dor aqui em cima do ombro Hum. direito. E em seguida foi como se tivesse feito assim, taf. E aí parece que tudo acalmou, o coração desacelerou. Sim, ótimo. Que presente. Você visitou o seu parto. Eu nasci no corredor do hospital. Não deu tempo de chegar na sala? Quando minha mãe disse que já foi assim, eu já comecei a sair no corredor do hospital, foi aquela correria. Puxa vida, quanto recurso. Que ótimo. Hum. Kelly, vamos mais uma pessoa?
Como foi? Conta pra gente. Abre o microfone. O meu começou com um ponto, aí Então foi vamos lá, com calma, respira. Deixa todo mundo sentir o parto da Kelly lá em Goiânia, 1900 e bolinha. no dia, Aonde? no dia que Goiânia parou, aniversário de Goiânia. Aniversário. Era feriado nacional. Estado, municipal. Vamos lá. Primeira coisa, parou. Parou. Aí, Feriado. É, se nasceu num feriado, o pêndulo para. Tá bom, tô brincando. aí começou um zigue-zague. Ponto zigue-zague. Zigue-zague significa dor, incompletude, significa começou o trabalho de parto. Isso. Aí ele fez outro zigue-zague. Ele mudou de zigue-zague. Aham. Aí ele já foi para o sentido horário. Já foi para o sentido horário. E, Parece que não que teve uma boa dose de anestesia aí nessa história. é, Que a mãe, como anti-horário, está suprimida. Entendeu? aham. Então tem zigue-zague, Foi cesárea. entrou em parto. Ah, tá. Foi cesárea. Hum, Então, parabéns. Agora chegou no ponto, não chegou? Chegou no ponto. Então, quando chega no ponto, você pode reescrever com as forças, vamos dizer, as forças da vida, as forças cósmicas, você pode reescrever seu parto, entendeu? Entendi. Trazer, estão presentes essas forças que fazem o pêndulo parar, são as forças de completude, que conecta o completo, o inteiro que está em você com o inteiro que está em todo lugar. Uhum. Então, aqui temos um alinhamento, né? Eu sei que é muita coragem. Vamos lá, Alice, conta para nós. Como foi? O que que deu aí na agulha? Primeiro deu zigue-zague, e foi um zigue-zague que era um circular, né? Circulando todo, um Ah, zigue-zague assim, circulando, bem assim, fazendo assim. circulando, bem Ah, grande. Depois rodou por muito, muito tempo anti-horário, muito tempo. Quase sua fala toda estava no anti-horário. Você A estava fazendo dor, isso. a Aí dor, depois, o anti-horário. Lembra disso? A mãe, é, a dor é anti-horário. Tá. e O depois quando foi veio o um zigue-zague? zigue-zague lento, né? E assim, em vertical. Aham. Depois deu ponto. Então vamos lá. Aí deu o zigue-zague, lento. Anti-horário. Não. Anti-horário é uma coisa, zigue-zague é outra coisa, certo? Não, de início o zigue-zague, anti-horário, zigue-zague vertical, ponto. Zigue-zague vertical. Não importa que se é Então, só zigue-zague, ponto. zigue-zague Ponto. e ponto. O que que você sabe do seu parto? O que Eu que tá? nasci de fórceps Aham. e o que eu sei, assim, da história da minha mãe com gravidez é que ela não queria ter filhos. Não, esse é outro assunto. Ah, Parto, só do parto. fórceps. Então, Fórceps. ok. Agora coloca de novo o pêndulo ou a agulha na sua mão esquerda. Ok. Parou no ponto. Vamos ver até o momento que tem horário. Deixa ficar parado, deixa fazer o que tiver que fazer. Para nós é importante também ter a leitura Já deu agora, tá dando horário. horário, quer dizer, é a hora que já foi para a vida. Força para o mundo, força yang, né? E tá aumentando agora o movimento Isso, horário. Tá isso. expandindo. Eita, tá foda Eita! agora. Eita, que eu já fui para a vida mesmo. Vai voar esse pêndulo, tá? Vai. Parece um helicóptero, tá bom? Isso, É bom, isso. sim que é bom, deixa quieto. Vão mais uma pessoa? Ângela? Ô, Tarso, Eu. só para comunicar, na hora Vai. que rodou sentido horário, me deu um frio na barriga, uma ansiedade, assim, um frio na barriga, um medo. Só para comunicar aí. Não falei.
Depois nós vamos ver mais para frente quando você fez seu parto, quando os meninos vieram. Aí você vai fazer na mão direita, vai ser depois. Hoje nós estamos só Tá. aprendendo a ler o nosso parto, aprendendo a ver os movimentos. Quando você tiver num movimento que seja anti-horário, você pode se conectar com a força mãe e falar: vamos, mãe. Vamos lá, mãe. Estou junto com você, te agradeço, papapá. Entre em contato com a força mãe. Mãe, quando vem o movimento de ir para o mundo, o movimento pai, também é um momento também de fazer uma reconexão com, com o seu movimento de ir para o mundo, sabe? Uhum. E, e aonde tem buraco, todo mundo tem uma área que ou deu muito zigue-zague, ou teve muita dor. O trabalho de parto foi longo, ficou muito tempo no zigue-zague. Para todos os perrengues, nós temos o ponto. O ponto vai e leva recurso, leva energia de completude. Ô, Tarso, a Lili, acho que foi a primeira pessoa que levantou a mão. Lili, Lili, levanta a mão. Bom dia. O meu não falei ainda, tá? Estava primeiro. Ah, mas a Bernadette mandou passar a palavra para a Lili. Ela que manda aqui. Então tá. Depois é você, Ângela. Vai, Lili. Tem que abrir o microfone, Lili, senão não dá. Tem que abrir o microfone, Lili. Dou-lhe uma. Agora você abriu. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Oi, Lili. A- Agora fechou o microfone, Oi, né? oi, oi. Abriu. Deu problema na minha internet, eu tive que fazer pelo celular e eu nunca uso o Zoom pelo celular. Tarso, Conta. eu tive um leve zigue-zague no início, foi tudo muito rápido. Primeiro foi ponto, depois um leve zigue-zague de 10 ali para 4, e aí depois o horário. Mas o que é interessante é que a minha mãe fala que eu nasci com a bolsa. Sim, Então eu vim com o meu mundo. sim. Mais uma informação. E faz muito sentido com a maneira com que eu vivo. Sim, amiga. Uhum, Vai no ponto. Força no ponto. Olha que bárbaro. Começou com ponto. uhum, As forças de solução, as forças de completude já estavam no, tá? uhum, Ângela, o que que deu? Olha só, o meu, ele começou com um ponto, Bom, paradinho. ponto, ótimo. Depois, Depois deu uma espremidinha, muito pouquinha, e vai. ficando no ponto, somente. Volta lá agora. O ponto e uma tremidinha, pouquinha, pouquinha. Eu fiquei olhando, olhando a tremidinha. Eu senti legal. Volta lá. Põe o pêndulo na mão esquerda. Ah, tá. Vai. E fala lá, meu parto. Meu parto. Vai. Meu passo. Isso. Traduz pra gente o que você tá vendo. Tremidinho, Continua. tremidinha no pêndulo. Continua. Tremidinho. Parou vertical, muito vertical. Vertical é o meu sim. Tá parado, não tá?
Não, agora ele tá, quando a gente vai pendular, que está Não, tudo só, certo, não, não fala. Só fala que movimento tem. movimento frente e trás, frente e trás, frente e trás. Su- Zigue-zague, né? Não chega a ser um zigue-zague, não, é certinho. Tá bom. Ó, Nós temos que fazer um curso de nomenclatura, mas tá tudo bem. É isso. é porque o meu, quando fiz radiestesia, ele não gira assim o certo. Nós não temos radiestesia aqui, não é Ah, aula de radiestesia. Nós estamos aprendendo só a lidar com quatro informações: anti-horário feminino, horário masculino, zigue-zague, incompletude, ponto, completude. Por isso que você está com duas linguagens. A gente vai ter que acertar a nomenclatura. Depois a gente faz isso, tá, Ângela? ó. Elza, para terminar, você e Dona Maria Augusta. Conta aí, o que que saiu? Então, o meu foi o zigue-zague, foi muito longo, Zigue-zague é o quarto, isso. isso. E depois deu ponto. Aí, beleza. Foi direto do zigue-zague ponto. Ok, daí eu fiz do meu filho. O do meu Não, filho não, que espera um achei. pouquinho. Zigue-zague ponto é parto de Buda. O Buda nasceu assim, deu um zigue-zague e deu ponto. Entendeu? Olha que Ah, espetáculo. É você, uma budinha. ai, ai. Dona Maria Augusta. Aí eu fiz do meu Do filho. filho. Vai. Daí meu filho achei estranho porque eu coloquei o pêndulo assim, o pêndulo ficou vibrando no centro. Sim. Muito estranho. Aí depois ele começou a fazer um movimento no zigue-zague 9-3, muito amplo, muito amplo. Aí foi Amplo. subindo, subindo, e aí deu ponto. E ele teve um parto com o cordão enrolado no pescoço. Sim. Sim. Então a gente vê que teve uma dor tanto da mãe como teve uma dor da criança, né? Que é o zigue-zague ali, né? A história contada do parto. E puxou a mãe, né? Não fez movimento de nascimento horário, foi direto pro ponto. Foi direto pro ponto também. É outro budinha. Nós vamos ter tempo para meditar sobre tudo isso, tá? E ver com calma. Fala, dona Maria Augusta. Então, Tássio, bom dia a todos e todas. Bom dia. O meu deu zigue-zague muito forte, depois horário, voltou no zigue-zague e deu ponto. Cadê a mãe, gente? Calma, dona Maria Augusta. Olha lá. Primeiro, Zigue-zague, primeiro deu zigue-zague. Então, já foi um parto que já começou, atropelou a mãe. exato. Primeiro chegou o parto. Aí o zigue-zague deu o ponto. Quer dizer, parece que você começou, já teve um movimento, deu ponto não. Zigue-zague foi para Para o pai, para o horário, horário, foi para o e pai, depois zigue-zague e isso. ponto. Nasceu e ainda teve uma dor depois. Que dor que pode ter acontecido? Ou qual evento depois do parto que pode ter provocado esse zigue-zague depois do parto? Eu tive que nascer rápido, porque uma outra tia minha estava, a minha avó que era parteira, e ela tinha que atender a outra tia. Eu tenho um primo que é do mesmo dia meu, então foi tudo rápido. É, parece que o outro parto, o parto do seu primo fez parte também do seu parto, entendeu? Tá no campo de informação, né? E depois, ponto, né? Uhum. Aí já tem os recursos que você precisa. Então, a respiração que a gente faz, o rebirthing, que a gente fica com aquela respiração que é muito forte na expiração. Então, você faz. A gente fica meia hora respirando assim, dá uma superoxigenação e a gente é conduzido com uma pessoa que acompanha até o momento do parto. Toda
ventilação leva a gente para o parto. Mas o parto do jeito que ele foi. O que a gente está querendo entrar agora é a gente fazer uma leitura do parto, mas trazendo os recursos até chegar no ponto. Então, esse é o presente, a joia da coroa, que é a gente fazer a leitura de como foi o nosso parto, medindo também os recursos que estavam presentes, as grandes forças que estavam presentes. Senão a gente fica achando que vamos só mexer nas feridas e retraumatiza tudo. Não, nós queremos entrar nos assuntos e levar recurso. Tá bom assim, gente? Bom, muito bom, muito bom. Eu gosto demais desse pêndulo, nossa. Eu sei. Tá bom. Muito bom, obrigada. Hoje é só um aquecimento. Nós temos bastante coisa para fazer. Tá bom? Quem já sei que a Eliane quer comentar alguma coisa. Tá com a cara que tá querendo falar. Oi, Wilson, bom dia, queridão. Ana Lúcia, Jonas. Eu queria só dizer que eu acho que já estou com bastante recursos, porque Deu tudo cons- ponto? não, não deu ponto, mas fez todo um movimento que eu acho que eu estava ali meio, sei lá, querendo entender, né? Desde ontem eu estou com essa história que você falou que ia trabalhar com ponto, tá, já deixei o pêndulo aqui para não atrapalhar e não perder. Mas foi bem interessante, porque eu senti muita vibração amorosa, assim, sabe? Muito aconchego. E foi bem legal. Agora, eu medi das minhas meninas e estava lembrando do parto delas, né? E cada uma foi de um jeito diferente, assim, todas foram cesáreas, né? Mas a que eu fiquei mais impressionada foi a primeira, porque parece que não tinha energia, sabe? Não tinha energia para ir para o mundo, né? E eu sempre acho que a minha filha, a primeira, ela é a que vai mais para o mundo, né? Agora, a questão do parto ali não foi tão, não mostrou isso. Gostei de ver, muito interessante. Ah, professor, Ai, queridona. Ô, Tássio, não tem como você postar essa leitura dos partos para a gente? É tão interessante. Tem esse- Você não vai fazer a apostila de medipeuta? essa aulinha de hoje já é uma apostilinha, já vai lá para Ah, já vai? a Ana vai pôr lá na plataforma, tá bom? Ah, que bom, que bom. O Tasso, e Oi. o pessoal que é da formação e do aprofundamento está esquecendo que a gente vai ter módulo, né, de novas constelações. Vai ter, não precisa se preocupar. Gente querida, segunda-feira, vamos trabalhar. É, e amanhã a gente tem aula com os queridos aqui, a Suzana e o Walter. Amanhã a gente se encontra às 7 horas. Jonas quer falar, Jonas? Tá tudo certo. Pêndulo parecia o ventilador. Queridão. Chegamos no ponto. Puxa, que delícia. Obrigado, Quem viu? está com a câmera fechada, eu espero que vocês depois refaçam o exercício. Leia com calma, tá bom? Tá bom, Adriana Amaral? Wilson, querido. Beijos. Bom Beijo, dia. gente. Até amanhã.